Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todo mundo. Desculpa aí, fui pegar um café, né? Depois do almoço sempre tem que ter aquele cafezinho. E vamos lá, nós voltamos com as nossas lives na hora do almoço. Quem já me acompanha há algum tempinho sabe que no começo do ano eu tive uma série de lives que eu fazia aqui no Instagram, Instagram, com amigos corretores, que se chamava Almoço com Corretores. Foi uma live muito boa, foi um sucesso grande, né? Além de ótimos bate-papos, também trouxe muito aprendizado. E nós decidimos voltar com a live, porque eu me mudei, eu acabei parando de fazer a live porque eu acabei mudando de cidade inicialmente. Eu fui para São Paulo, mudei de estado ainda, né? Não só de cidade, mudei de estado. E depois, quando eu voltei para o Rio, eu mudei no Rio também, não voltei para meu endereço antigo. Então foi um turbilhão de coisas. Você que vai assistir gravada essa live, vou pedir para você, pode adiantar um pouquinho, adianta uns minutinhos. Também te peço nessa nossa ajuda, né, nessa contribuição, envia essa live para os seus amigos, para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para quem quer começar um serviço, trabalhar por conta própria, quer sair da CLT. Eu também vou convidar aqui agora, só um momentinho. Tá. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Vocês que querem iniciar, né, trabalhar para vocês mesmos, vamos trocar essa ideia de como é. Tô mandando aqui, mandando os convites, fique à vontade. Só um momentinho. Eu mandei os convites. Para quem não percebeu, né? A gente está evoluindo, né? Decidi voltar com as lives, mas estamos evoluindo. Agora a gente usa um tripé. Tô com um tripé. Antes, para quem me acompanhava, fazia a live na mão, segurava o celular na mão mesmo. O estúdio ainda é um antigo, mas em breve estaremos com um estúdio novo para as nossas lives. Então, gente, inicialmente essa é a live inaugural do nosso programa. Deixa eu desafiar aqui. Então, essa é a nossa live inaugural. E inicialmente, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Rômulo Calvano, eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, carioca. Alguns já devem ter percebido pelo sotaque, né? Esse S aí arrastado. E eu trabalho com o mercado imobiliário
tem quase 10 anos. Eu comecei trabalhando em administradora de imóveis e condomínios. Fiquei por 5 anos. Eu até sou muito grato a essa administradora. Sou grato ao Dr. Sidney Cerqueira, a doutora também Eliane Cerqueira. Eles são os proprietários da SRC Imóveis, que é onde foi o meu primeiro emprego, né, mesmo, na minha área. Porque eles abriram as portas para mim quando eu estava iniciando, né? Realmente, além de ser o meu primeiro emprego na época, eu estava começando na faculdade também. Eu tenho formação em administração e eu estava iniciando na faculdade num momento em que as pessoas, pelo menos o mercado, como sempre foi na verdade, só que foi numa época em que todo mundo estava focando para ensino superior, você ter a graduação, e eu estava começando. Então eu sou muito grato a eles porque eles me deram essa oportunidade. E além de tudo, eles me ensinaram tudo que, tirando os conhecimentos que eu fui exercendo com o tempo da carreira, eles me ensinaram toda a minha base, me ensinaram ética, me ensinaram profissionalismo, me ensinaram disciplina. Disciplina era importante, que eu sempre fui meio, como posso dizer, um pouco rebelde, né, em relação a isso, mas aprendi muito com eles e sou muito grato por isso, né? E aqui, com o tempo, né, lá no início, a gente, numa administradora de condomínios, eu não sabia nada, então aprendi tudo. Tendo uma brincadeira que ele faz comigo particularmente, ele fala que ele me ensinou a escrever. Que eu escrevia sem formalidade nenhuma, às vezes até confundia uma linguagem formal com uma linguagem de próprio WhatsApp para mandar um e-mail. Então eu aprendi realmente tudo com eles. Eu sou muito grato por isso. E lá eu iniciei trabalhando na administradora, onde eu prestava assessoria. Ele também era um síndico profissional, então eu prestava assessoria direta para ele. Era realmente assessor do síndico nos condomínios e também como nos imóveis que eram administrados por lá, na locação. E logo no começo eu gostei dessa área. Eu comecei a gostar. Eu não estava indo só por salário, nada. Eu realmente estava gostando de atuar no mercado de condomínios. E teve uma vez, isso eu não esqueço, eu virei para o Dr. Sidney em um certo momento e falei, eu chamava ele de Sr. Sidney. Sr. Sidney, um dia eu serei síndico profissional também. E uma coisa curiosa, naquela época ainda tinha muita questão de concorrência, ele me incentivou. Ele virou para mim e disse, você vai ter que estudar muito, mas espero que você seja. Aquilo ali foi uma virada de chave. Porque eu vim de uma família que meu pai sempre foi autônomo, minha mãe sempre foi CLT. Então eu sempre tive pegado um lado muito forte em relação a ser autônomo e também ser empreendedor. E logo quando eu comecei a faculdade, a primeira coisa que me fez decidir pelo curso de administração foi meu padrinho, que também é contador, tem um escritório, ele também é empreendedor, autônomo no caso. Ele virou para mim, ele e minha mãe falaram para mim, você fazendo esse curso você pode ser dono de empresa, administrar empresa.
Então aquilo acendeu uma chama, aquela chama no meu peito e me fez ter me fez gostar, sabe? Oi, tudo bem? Boa tarde, como vai? Obrigado aí pela participação, tá? Boa tarde, Francisca, também. Obrigado aí. Então, retornando. Quando ele me disse isso, me fez me acendeu aquela chama sobre sobre realmente empreender, ser dono de uma empresa. E como eu tive sempre essa base de um pai sempre a vida inteira autônomo, meu pai, por exemplo, ele foi motorista de táxi, ele teve táxi, ele depois por muito tempo fez mudanças, eu até ajudei muitas vezes ele carregando, fazendo frete, fazendo mudança. A gente já teve van que a gente fazia entrega de biscoito em supermercado. Então, eu por trabalhar muito com ele, ajudar ele, eu fui pegando gosto e eu sempre tive essa tendência a ser autônomo, a ser um empreendedor. E aí quando, já no meu primeiro emprego, nessa administradora de condomínios, quando eu comentei com ele, olha só, um dia eu vou ser síndico, ele me incentivou a ser síndico, e quando ele me incentivou, aquilo ali mudou a minha cabeça. Porque nessa época, lá em 2013, 2014, era concorrência. Você não existia, não é que não existia, mas era muito difícil você ver o termo parceria. Todo mundo era seu concorrente, todo mundo queria te tirar. E aí eu tive uma pessoa que me incentivou a também ser síndico profissional, né? E aí com o tempo, depois eu fiquei durante 5 anos nessa administradora, depois eu fui para uma outra administradora, que eu também, ali eu já cuidei já da parte administrativa de locação, que é uma segunda especialidade minha, além de condomínios também em locações de imóveis. Fiquei 1 ano e depois daí entrei na corretagem, efetivamente. Eu também tenho CRES, também tenho lei da formação, também sou corretor de imóveis. E aí definitivamente eu entrei na corretagem autônomo, foi ali que eu deixei de ser CLT e comecei a ser autônomo e entender o que era empreender, empreender a minha vida, entende? Se tornar um empreendedor eu mesmo, autônomo, na forma de um corretor autônomo. E ali sempre voltado, sempre tive um pé a mais para locação. E a minha base de administrativa sempre me fez alcançar gerências administrativas e de locação imobiliária. Que todas praticamente as administradoras que eu participei, eu consegui chegar a um cargo de gerência. É isso mesmo. Eu sempre tive essa raiz desde pequeno e eu não percebia. Para você ter noção, essa questão dessa raiz empreendedora, eu tive noção esse ano que eu estava analisando as coisas até para buscar melhorias para a minha prestação de serviços, né, como síndico. Aí bateu uma chave, poxa, empreendedorismo para mim é algo natural, porque desde sempre eu tive um pai empreendedor. Então para mim é muito fácil criar. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu até brinco, eu ajudo muitos amigos que viram para mim, eu estou procurando emprego, a primeira coisa que eu já viro perguntava, por que você não abre um negócio seu? Por que você não empreende? Aí a pessoa, quando algumas têm liberdade, eu faço 3 perguntas para ela. O que você gosta de fazer, no que você é bom e no que você acha que você ganharia dinheiro fazendo?
Aí quando a gente vai conversando, daqui a pouco a pessoa, eu ajudei ela a criar um negócio. Não vai pra frente, é muito, na maioria das vezes é algo conversa, né, bate-papo entre amigos, mas é interessante, porque isso eu vejo como eu sou uma pessoa criativa, né? Isso também é muito importante, que hoje em dia, realmente, até a questão de parceria, ela tem algo a mais, né? Muitas empresas elas estão buscando algo, não fazer uma parceria, porque uma coisa que eu aprendi trabalhando nessa administradora, sempre quando você vai indicar alguém, é o seu nome que tá na reta. Então, se você indica uma pessoa que não faz um trabalho muito legal, você fica mal perante aquela indicação. Então, eu aprendi, você quer indicar, aquela pessoa tem que honrar muito a sua indicação. E, a partir daí, eu sempre tive isso também dentro da minha base, entende? Sobre formar parcerias. Eu agora, né, eu tenho há 1 ano que eu estou efetivamente atuando como síndico profissional. E estou buscando crescer, né? Tô, como qualquer empreendedor, a gente está buscando crescer, estou no comecinho, aprendendo muito, mesmo tendo essa bagagem já de praticamente 10 anos no mercado. Agora eu estou aprendendo mesmo como ser síndico, como lidar com as coisas. E aí eu uno essa minha base empreendedora com a sindicatura, sendo que é algo detalhista, a gente sabe que tem que ter os cuidados por causa de conflito de interesse e tudo mais. Então, uma coisa que eu aprendi e sempre tirei para mim é o seguinte: um empreendedor é aquele que quer trazer benefícios para pessoas, para as pessoas, não importando se ela entre aspas, um concorrente seu, que é um outro síndico, é um morador. Eu até no fim vou apresentar até uma novidade que eu criei de um projeto novo. Isso até é bom, estou fazendo essa live também com esse intuito. Sempre quando eu converso com alguém, eu busco trazer melhorias, independente da pessoa já atuar como síndico ou não. Então eu acredito que as duas pessoas podem crescer juntas. E nesse crescimento junto, entre as duas partes, os dois ganham. Então até foge do fato da pessoa acabar às vezes tendo aquele condomínio, mas você ajuda aquela pessoa. Eu particularmente tenho um condomínio que eu estou ajudando às vezes de uma forma gratuita, são os síndicos moradores, que futuramente a gente cria essa base, né, para na próxima assembleia poder ajudá-los, né, participar realmente como síndico, mas eu venho prestando assessoria de forma gratuita, sabe? Vamos sim, eu até no final vou deixar já vou deixar o convite, mas já vou até adiantar. Essa live aqui, ela é aberta para qualquer um que é empreendedor, sabe? Se você é empreendedor, quer lançar um produto novo, quer se divulgar, pode falar comigo que eu vou fazer live. Na semana que vem eu já tenho um convidado, depois dessa live eu já vou preparar, começar a divulgar, né, o convidado. E você sim. Tudo eu estou semeando. Eu tenho certeza que isso aqui eu estou semeando algo que vai me trazer benefícios e que na verdade já está me trazendo. Porque só de estar olhando na câmera aqui, falando com uma câmera, eu estou melhorando minha oratória, estou melhorando a minha forma de apresentar. Então eu tenho certeza que
nada é gratuito, porque eu tiro benefícios de tudo que eu faço, sabe? É isso aí, é isso aí. Vou estar sempre aqui semeando para servir, sabe? Busco sempre estar servindo no meu melhor, de qualquer, da melhor forma que eu puder atender, sabe? Enganando que esse copo aqui não é meu não, tá? Mas já fica o convite já, quem quiser participar das próximas, eu estou fazendo essa live toda quarta-feira na hora do almoço, mas quem quiser, quem é empreendedor, autônomo, está começando um negócio, quer sua forma, independente se é da área que for, essa aqui é bem abrangente. Eu trato do mercado imobiliário também condominal, mas você, da área que você for, você pode falar comigo que a gente marca que vamos ter vamos fazer sim uma live para você ter a chance de divulgar o seu trabalho também, porque eu sinto na minha pele a dificuldade que tem, a dificuldade que nós temos, a dificuldade que é a gente divulgar um trabalho, da gente ter oportunidade, porque o mercado ele já está saturado de grandes empresas que tem aquele tráfego, que são as maiores empresas, que tem um marketing e tudo mais, e a gente está aqui fazendo live, um conteúdo orgânico por enquanto. Com certeza eu vou crescer, vou começar a fazer um tráfego, mas estou aqui de maneira orgânica, só com a divulgação do meu Instagram, trazendo essa oportunidade, sabe? É isso aí, Alessandra, tamo junto, bora pra cima. Então, gente, voltando ao assunto, a minha base, né, ela sempre foi ética, transparência, verdade e confiança e companheirismo. Eu acredito que esses cinco pilares sempre me basearam desde o início. A gente falando do mercado condominial, agora eu vou entrar um pouco mais, falar um pouco da minha área, né? Oi, Rafa, tudo bem? O mercado condominial é um mercado que hoje está crescendo muito. A gente vê a necessidade da profissionalização do síndico. Não dá para ser mais aqueles síndicos moradores ou aquele síndico que não faz nada, que só está ali para receber o prolabore e fingir que faz alguma coisa, apesar de nós ainda vermos muitos condomínios precários, até abandonados. Eu particularmente falando eu cuido de um condomínio aqui no centro do Rio, como síndico, que eu encontrei o condomínio totalmente abandonado. Condomínio sem legalização de corpo bombeiro, sem auto-vistoria, condomínio com a fachada quase caindo, iluminação precária. Eu peguei o condomínio e, tirando todos esses problemas, ainda peguei ele com déficit orçamentário, para você ter uma noção da pedreira que eu peguei. E quem não conhece déficit orçamentário, o condomínio estava gastando mais que arrecadando, uma inadimplência muito alta. Então a gente iniciou fazendo um trabalho. Eu não pude iniciar da forma que eu queria, trazendo já as melhorias. Eu tive que iniciar de uma forma mais tranquila, mais amenizada, vendo as contas, ajustando conta, fazendo cobrança de inadimplente. Eu comecei a cobrar inadimplente de maneira pessoal e direta, que infelizmente a administradora, na omissão dos moradores, a administradora também foi muito omissa. A gente até fez a troca da administradora, infelizmente. Eu não gosto disso, mas
Tem casos que são necessários, essa mudança, né? E aí, nesse condomínio, nessa falta, a gente conseguiu ajustar o financeiro, tivemos que fazer uma cota extra para ajustar o déficit orçamentário até o próximo ano, né, para que a gente vai atualizar agora em janeiro a previsão orçamentária. Então, a partir daqui, né, já temos um novo condomínio na qual as contas já estão mais equilibradas e eu estou conseguindo entregar já melhorias. Por exemplo, eu já comecei a limpeza, a gente já está fazendo auto-vistoria, já estamos dando entrada no laudo da inspeção de gás, já estamos organizando, já montei um plano de obras, né, de ação, que eu até nomeei 50 em 5. A gente vai fazer em 5 anos aquilo que não foi feito em 50. Porque esse é um condomínio antigo, um condomínio lá da década de 50, de 60, a 1950 e pouco. Então, o que o condomínio não fez em 50 anos, a gente vai fazer em 5. Isso, claro, em ajuda e tendo concordância com a auto-vistoria e principalmente com a participação dos moradores. Algo muito importante da gente lidar, eu já fiz já teve 3 reuniões no condomínio após a minha chegada. Na minha primeira assembleia, como eram as últimas, é um condomínio pequeno, um condomínio de 12 unidades. A gente tinha uma média de participantes de 2, 3 moradores. E como foi na minha primeira assembleia, infelizmente, a gente só teve uma participação de 3 moradores. Na última, já que a gente já teve na semana passada, a gente já teve metade do condomínio participando. 6 apartamentos participando da assembleia. Então, essa mudança, trazer os moradores para junto da gestão é muito importante. Porque por exemplo, eu gosto que a pessoa me cobre trabalho. Eu gosto de ser cobrado trabalho. Até porque é uma forma para o meu crescimento, né? É uma forma para o meu crescimento, o meu aprendizado. Então, eu quero que as pessoas me cobrem trabalho. E aí, com isso, né, a gente já teve uma mudança, né? Metade do condomínio já participou da assembleia. É uma assembleia que correu super bem. A gente conseguiu já definir várias mudanças, já podemos definir troca, que nós vamos fazer lá troca de portão que está ruim, vamos fazer conserto de telhado. Então, é muito importante, na visão do síndico, trazer agregar esse valor. E como empreendedor, né, no síndico, isso realmente. A responsabilidade, claro, civil e criminal, e o curioso é que quando o síndico erra, ele realmente vai preso. É diferente de outras profissões, aquela que a pessoa costuma, onde eu já vi bastante, né? As pessoas fazem aquelas artimanhas por fora e depois consegue esconder. O síndico não. O síndico, ele realmente, a ação contra o síndico, ela está sendo muito incisiva. Por muito tempo também, o que caracterizou, o que contribuiu para esse abandono dos condomínios foi essa falta de dureza, né, na penalização dos síndicos. E hoje a gente vê síndico indo preso, síndico sendo destituído, tendo que reembolsar condomínio, e realmente isso mesmo, realmente, concordo com você também em relação à capacitação,
e também nós sermos valorizar, nossa valorização também vai depender da nossa capacitação. Quanto mais a gente se capacitar, mais vão valorizar a gente. Eu parto desse princípio. E a gente, aqui no Rio, por exemplo, eu estava vendo, se eu não me engano, pelo Secov aqui do Rio, tem um projeto de lei que está transmitando, que está sendo criado para atualizar a lei de condomínios. Que a lei de condomínios, que é a 4.569, se eu não me engano, ela foi atualizada pelo Código Civil, né, de 2002, só que o Código Civil ficou um pouco falho em algumas, não falho, mas deixou de tratar de alguns assuntos, né? O Código Civil ainda tem muita brecha. Então, e o mercado condominial, a gente vê a necessidade de ter uma legislação própria, porque o condomínio é uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ele tem uma natureza própria, né? Não é como uma empresa, porque ela não tem, até porque ela não tem vínculo não, ela não tem fins lucrativos, fim lucrativo, né? Rateio de despesas, mas como empreendedor eu trato o condomínio como se fosse uma empresa. Eu acredito que na forma a gente tem que ter essa visão sim do condomínio como empresa, mas é uma natureza totalmente diferente, uma natureza única. Então, a meu ver, o mercado condominial, condomínios precisa de uma legislação única, uma legislação única, como é feita a lei do inquilinato, né, a 8.245. É uma legislação única. Então, qualquer coisa que é tratada pela lei do inquilinato, tirando alguns casos que, como responsabilidade também civil de corretores, que é tratado no Código Civil, além de outras leis que vieram depois para atualizar a lei do inquilinato, né? Isso. O condomínio não visa lucro, né? Não tem fins lucrativos, mas tendo CNPJ e tratando de financeiro, na prática, às vezes eu particularmente acho que o condomínio deveria sim ter pelo menos na gestão, sabe? Uma gestão como fosse de uma empresa. Eu particularmente gosto de tratar sim um condomínio, até porque dessa forma a gente garante que está fazendo o trabalho certo, né? Até porque a gente tem que fazer valer a convenção como síndico, fazer valer o regulamento interno, que tem vários detalhes, só que da mesma forma a convenção não pode ir contra a lei e também as atas, né, também não podem ir contra a convenção nem contra a lei. Então é tudo uma forma de gestão totalmente única e eu vejo que a gente precisa tratar de uma forma especial o condomínio. Oi, Eduana, tudo bem? Boa tarde. Então, aí eu vejo que o mercado condominial, por causa desses cuidados, nessa visão empreendedora que eu particularmente tenho e que eu tenho visto que vem crescendo muito, além da necessidade da capacitação, através de cursos, palestras que vêm ocorrendo, workshops, eu venho fazendo contato com muitos administradores, da qual eu venho aprendendo muito também, me capacitando cada vez mais, principalmente na área de tecnologia. Eu venho agregando muito valor na minha prestação de serviço. Então hoje eu já tenho uma equipe que trabalha comigo, da administradora, também tem aquele ajudante que eu sempre coloco, eu tenho um gestor que me ajuda, tem gestor administrativo, que dependendo do condomínio eu posso delimitar uma pessoa para ajudar com o administrativo, eu posso ajudar com faz tudo, na manutenção do condomínio, ou com gestor para acompanhar os funcionários do condomínio.
Tem o que está agregando valor também, um sistema que é particular, então, um sistema de gestão, que além do sistema da administradora, a gente tem um sistema onde os moradores podem acompanhar as atas, acompanhar toda a documentação, além de usar mural, livro de ocorrências de uma forma digital. É muito mais fácil para a gente manter a gestão. Então, né, trazendo essa visão empreendedora, eu vejo que a gestão ela tem que estar de uma forma unida, né? Além dessa união na gestão, unidade, realmente ser uma gestão totalmente igual, que vai levar o condomínio à frente, a gente tem a necessidade de trazer os moradores junto da gestão. Não só o conselho, né, mas todos os moradores em si. E mesmo o síndico, eu, por exemplo, nesse condomínio, mesmo eu como síndico tendo a visão e o poder da decisão, eu por muitas vezes, praticamente sempre, eu venho pedindo não só opinião, mas pedindo ajuda dos moradores, pedindo que eles ajudem a gestão, pedindo que eles participem do condomínio. A gente, por exemplo, nessa troca que a gente fez da administradora, próprios moradores também indicaram administradoras. Então, além das administradoras que eu conhecia, que eu já trabalho, que eu já tenho conhecimento, alguns moradores indicaram administradoras também. Principalmente alguns que têm a sua unidade alugada, então eles vieram com a proposta, a gente sentou todo mundo junto, apresentou todas as propostas, o condomínio selecionou as melhores junto, e aí vai sentar para se analisar contratos, né? E então essa visão do condomínio unido, ela é muito importante. E a visão do empreendedor no condomínio, além de trazer essa união, essa visão da gestão unida de uma forma até empresarial, eu também parto do princípio, o que o condomínio pode se monetizar? O que a gente consegue monetizar dentro de um condomínio? Por exemplo, uma coisa particular que eu tenho nesse condomínio, o condomínio tem uma lateral totalmente livre, e que depois que a gente fizer o conserto da fachada, ali pode se usar para fazer uma publicidade, colocar um outdoor e alugar. Aí então o condomínio monetizar aquela área que hoje não tem utilidade nenhuma, tá lá, e é uma ótima fachada, uma fachada que dá de frente para tem uma visão lateral para a rua, que tem uma ótima numa região de muito movimento. Então a gente pode utilizar isso, trazer monetização para o condomínio, até para essa forma de ajudar o condomínio com as suas contas. E isso fora já o que acontece normalmente, porque normalmente o que monetiza no condomínio, em um condomínio, que até nos condomínios novos tem, são locações dos espaços comuns, salão de festa, churrasqueiros, que isso é básico, né? Praticamente todo condomínio que é lançado hoje tem as suas áreas, tem área comum, e que elas já são delimitadas. Então criar novas fontes de renda para o condomínio, uma forma de ajudar o condomínio a ter renda para melhorar, para trazer uma melhoria, ou até uma forma dele não ter o condomínio, baratear, acredito que essa não seja a melhor palavra, mas uma forma de manter as suas contas equilibradas, que não precisa aumentar tanto o condomínio sempre, a cada reajuste. Então, essa visão empreendedora também traz esses benefícios. O que o condomínio pode monetizar? O
como o condomínio pode monetizar? Isso é algo muito importante que eu sempre levo comigo. Sempre busco uma forma do condomínio estar tendo formas de renda fora as comuns, fora a cota condominial. E além disso, né, muitos projetos que eu venho analisando, que eu venho até criando, né, que a gente precisa também dessa parceria às vezes para dar certo. Eu tenho um projeto que eu até queria trazer aqui, né, nessa live. É um projeto que a gente já está rodando, já está atendendo alguns condomínios, já está buscando atender os condomínios, que são uma prestadora de serviços. Prestadora de serviços de manutenção para o condomínio como PJ. Como assim? Romulo, explica melhor pra gente. Beleza. Então, eu tenho uma equipe que ela é formada por um prestador de serviço, né? Esse prestador de serviço é um PJ, tem um CNPJ, e que ele presta serviços para os condomínios. Manutenção, limpeza, eletricista e jardinagem. Então, essa manutenção de coisas pequenas que o condomínio já não precisa ficar contratando de fora para trazer alguém para fazer alguma coisa pequena, por exemplo, uma pintura de uma parede, um eletricista, caso precise trocar lâmpadas ou fazer um ponto de luz, já alguns serviços menores já tem nesse contrato. A limpeza normal, limpeza, retirada de lixo, e além disso tem também jardinagem, jardineiro. Tem muitos condomínios hoje que a jardinagem a jardinagem é uma forma até de agregar valor entre, não só o condomínio, mas entre os moradores, né? A jardinagem está sendo usada justamente para unir os moradores, cuidar de um jardim e tudo mais, ver aquele jardim bonito. É uma forma de deixar o condomínio bonito e agregar valor aos moradores também, a fazer com que os moradores participem do condomínio. Então a jardinagem está vindo muito forte nos condomínios. E nessa equipe desse projeto tem jardinagem, né? Tem jardineiro. E toda essa prestação de contas, né, prestação de serviços, melhor dizendo, esse PJ ele presta esses serviços sem ter vínculo empregatício. Por quê? Ele presta, são serviços de meio período, não o período completo. Ele também não vai todos os dias, né, no condomínio, para não ter o vínculo empregatício, que é uma preocupação para o condomínio. O vínculo empregatício é algo muito delicado que a gente vê aí de empresas terceirizadas, que tem condomínio que está tendo muito problema em relação a isso, ou condomínio que precisa sempre contratar funcionário. Então essa prestação de serviço ela pode ser feita para cobrir férias de algum funcionário que precisa, para cobrir as férias dele. Essa pode ser para um condomínio pequeno que não tem funcionário ou que tem só um zelador. Você precisa agregar, esse zelador está com cheio, né, atarefado, então é uma forma de agregar valor, fazer um serviço melhor, unir a ele, além de futuramente também nas férias dele cobrir. Ou também, particularmente falando, todo condomínio que tem mais de um funcionário, ou tem funcionário que quer ser mandado embora, ou tem condomínio que quer mandar funcionário embora. Isso é de praxe. Então, e muitas das vezes, né, a preocupação de se mandar ter que contratar outro pagando um salário num piso maior, você pode trazer essa equipe e pôr no seu condomínio.
porque não tem vínculo empregatício, ele vai prestar esse serviço e você vai pagar, na maioria das vezes, você paga até um valor menor que se fosse por um funcionário, sem ter as preocupações que você teria com um funcionário. Então, esse é um projeto novo, a gente já tá atendendo, essa equipe já está atendendo, por exemplo, nesse condomínio que eu cuido, ela já está fazendo, ele que está me ajudando em relação a essas melhorias que tem feito, a gente botou placa de identificação no condomínio que não tinha na entrada, está consertando a calçada, por exemplo, calçada aquela, que aqui no Rio tem muita calçada daquelas pedras portuguesas, então a gente conseguiu umas pedras de forma gratuita, o condomínio não gastou, não precisou comprar, está lá, está fazendo a manutenção da calçada do condomínio, está fazendo pintura, vou começar a pintura dos corredores do condomínio, tudo isso de uma forma já, por exemplo, a pintura dos corredores do condomínio já é algum serviço grande, né? Então o valor dele é muito mais baixo do que se eu fosse contratar uma equipe. Por exemplo, eu pedi o valor, né, para pedir orçamentos. Teve um menor orçamento que eu recebi das empresas para pintar um condomínio com terra mais 4 andares, foi de 4 mil e um pouco mais de 4 mil reais. Com esse meu parceiro vamos pagar um pouco mais que 2 salários mínimos. Então a diferença é muito grande, sabe? E a prestação de serviço é a mesma, porque ele é um parceiro, ele já está recebendo, então ele é um serviço, é um plus a mais, sabe? Porque o serviço menor já está incluso no contrato. E além disso, o contrato a gente está fazendo de forma, a gente faz inicialmente o contrato de 3 meses de teste, e se o condomínio gostar, renova seu contrato. Então não foge aquela questão de fazer contratos de 1 ano, que aí o condomínio, sempre quando vai contratar, faz um contrato de 1 ano, aí depois, se você tiver algum problema, não gostar, quiser rescindir, você vai pagar multa. Aí que nesse projeto já não tem, você faz o contrato de 3 meses, faz o teste, avalia, se gostar, se renova, se não, beleza. E aí até tem a questão feedback, nesses fim de 3 meses o feedback vai ajudar a melhorar a gestão, se precisar fazer ajuste, se faz ajuste na prestação. Então é um projeto que, a meu ver, funciona muito bem, atende condomínios pequenos, médios e grandes, atende de diversas formas, com preço justo e ainda trazendo benefícios para o condomínio. Além dos benefícios financeiros, não corre risco de possível ação trabalhista nem nada, porque não tem vínculo empregatício. Então essa forma de atender esse projeto, para atende síndicos profissionais, atende administradores, atende síndico morador, sem problema. É justamente o empreendedorismo, é trazer benefícios para as pessoas em geral, independente se a pessoa independente de quem seja lá, não tem visão, não fica tranquilo, vai entrar aqui um profissional que futuramente vai querer tomar, não tem essa, não me preocupo com isso. Eu procuro sempre, em cada projeto, desenvolver, entregar serviço. E até a gente bota na cláusula no contrato, se eu for síndico, com um síndico se for um síndico profissional, a gente bota a cláusula no contrato
de, esqueci o termo, não é exclusividade não é privacidade, que aí fica proibido de um tempo de vir a atender, né? No caso, numa sindicatura, por exemplo, porque a gente nunca sabe como vai acontecer, então a gente deixa o síndico despreocupado em relação a isso. Então, gente, vamos chegando aqui ao final. Agradeço aí já todo mundo que participou. Foi isso que eu vim trazer nessa live inaugural. Fica aí aberto o convite para você que é empreendedor, você quer apresentar seu trabalho, se você quer apresentar um produto novo, você quer crescer, você quer se divulgar, fica aí, você sinta-se convidado, pode me mandar uma mensagem. No meu feed tem meu WhatsApp, mas também pode mandar uma mensagem. Dá preferência para mandar mensagem aqui no DM, no direct, né, direto para mim, no DM, que a gente fecha a data para a gente fazer a live e já fica pré-marcado a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço a todo mundo que está acompanhando, agradeço a todo mundo que contribuiu aí, que envie, retornando, envie aí essa live, ela vai ficar salva, envie para algum amigo que seja, ou se você é empreendedor também, envie para seus amigos empreendedores, convide as pessoas, e aqui a porta está aberta para você poder agregar valor ao seu serviço. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Quem quiser tirar um print, fica aí à vontade. Deixa eu tirar aqui, fazer um print. Então, obrigado, gente. Obrigado aí pela participação. Na quarta-feira, já adiantando, a gente já tem o convidado. Já vou preparar aqui, mas o nosso próximo convidado é a Proa Condominial. É uma administradora. Eles também prestam serviços de síndico profissional. E vamos aí trazer muito aprendizado junto com eles. Já é uma empresa com mais de 10 anos como síndico, prestando serviço como síndico profissional. Para mim é uma honra ter a participação deles, eu vou marcar eles aí. Já agradeço a participação deles, né, de forma antecipada. E até a próxima quarta-feira, gente. Obrigadão, tamo junto.